O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer com efeito. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o seu próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando o Natal do Senhor Jesus, nós falamos da alegria que gera o nosso coração em contemplar a realização das promessas de Deus na vida da humanidade. Mas ao mesmo tempo, o próprio Senhor diz, segundo as profecias, a gente pega lá Simeão, quando Maria e José foram apresentar o menino no templo, eles disseram que esse menino será causa de reerguimento para muitos, mas também de divisão para outros. Se a gente pegar também o próprio Senhor que diz que não veio trazer a paz, mas sim a guerra, nós entendemos o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Da mesma forma que esse menino traz para nós alegria, aqueles que acolherem a fé em Jesus Cristo precisarão dar testemunho disso. E por isso, dentro da oitava de Natal, a gente celebra o primeiro mártir da igreja registrado nas Sagradas Escrituras, que é Estevão, um cristão que abraçou a fé em Cristo, mas porém precisou dar testemunho da sua fé. E aí ele foi pego publicamente, porque no início do cristianismo não foi fácil para os primeiros cristãos, mas graças à fidelidade e o sim deles, nós temos hoje, há mais de 2000 anos, acesso a essa realidade. Então, o sangue de Estevão derramado por nós e a sua fidelidade no sim naquilo que ele acreditava, nos fez que o Evangelho chegasse até nós hoje. Então, a cada mártir que nós celebramos, nós precisaríamos agradecer a estes homens e mulheres santos que derramaram seu sangue para que o Evangelho fosse proclamado nos dias atuais. A cada memória que a igreja celebra de um santo mártir, nós deveremos ser gratos a esse testemunho deles e, ao mesmo tempo, nos motivarmos a sermos também testemunho para muitos. Porque da mesma forma que Estevão não é para nós um testemunho, se nós cristãos achamos que não é a nossa missão também proclamar ao mundo Jesus Cristo, talvez o nosso não será a consequência de futuramente uma outra geração não abraçar a fé. Por isso vemos a grande responsabilidade de correspondermos àquilo que cremos. Nós cremos no Cristo, cremos neste menino, cremos nas promessas de Deus. Quando a gente pega o martírio dele, existem características importantes para a gente poder olhar. Primeiro é que Estevão estava sendo condenado publicamente. Deus se revelou a ele de tal forma que o céu se abriu e ele viu a Deus.
Imagina o momento de êxtase que estava Estevão, a ponto de que certamente ele nem sentia mais dor sobre as pedrejadas, pela graça que Deus deu a ele. E olha o que o Senhor disse no Evangelho: se nós formos perseguidos por causa do nome dele, não nos preocupemos no que falar, porque o Espírito Santo nos dará palavras acertadas para o momento. No momento da condenação de Estevão, Deus abriu o céu e se revelou a Estevão. E certamente aquelas pedras jogadas nele já não faziam mais sentido nenhum diante da graça que Deus tinha dado a ele, dele poder contemplar com seus olhos o próprio Deus. A outra característica importante do martírio de Estevão é que, quando apedrejavam Estevão, tinha uma figura muito importante para nós, que era Saulo. Saulo, que hoje para nós é um santo da igreja, um homem intelectual, um homem que conhecia a lei, um homem que perseguia os cristãos, mas não perseguia porque não gostava não, porque às vezes a gente persegue o outro porque a gente não vai muito com a cara. Eu não fui com a cara de fulano, então a gente já fecha a cara, né? E nem gosta e nem faz motivo. Paulo perseguia os cristãos porque ele tinha na sua consciência e estudo de que o cristianismo ia de contra a lei, as leis de Israel. Só que ele não tinha tido uma experiência que Estevão teve. Era interessante porque, se a gente pegar, Paulo estava lá na condenação e na morte de Estevão. O pessoal depositava o seu manto aos pés dele para ele guardar, mas as Sagradas Escrituras em nenhum momento diz que ele pegou uma pedra para jogar em Estevão. Ele estava lá olhando como um grande intelectual, querendo entender por que aquele homem estava morrendo, não negava fé, mas estava ali firme no que acreditava. É, no entanto, que quando a gente fala sobre a queda de Paulo do cavalo, quando ele está indo a caminho de Damasco para perseguir mais cristãos, ele vê Jesus, e nós podemos entender da mesma forma que Estevão teve a experiência de ver o Senhor, de ver Deus. Paulo também viu a Deus. Para a gente poder acreditar, não basta ter apenas o conhecimento teológico. Teológico significa teó, Deus, a logia, a ciência de Deus. Os padres estudam teologia porque é a ciência divina. A gente tenta humanizar, tornar científico aquilo que é divino, a teologia. Mas nem um conhecimento teológico, o conhecimento de Deus que Paulo tinha, era suficiente para ele poder compreender todo aquele mistério de Estevão. Ele precisou ver Jesus para poder cair do cavalo. E o cair do cavalo significa dizer que todos os seus conceitos, tudo que ele aprendeu durante a vida, já não tinha mais sentido nenhum. Agora, Cristo era um novo sentido, era uma nova realidade, era um novo conhecimento, uma experiência que ele precisava sentir para poder falar. Nós cristãos não vamos nos tornar cristãos porque os nossos pais eram cristãos, porque a nossa família é tradicional e aí tem que batizar. É por isso que muita gente vem para a igreja, é batizado, recebe o sacramento do crisma, recebe o sacramento da iniciação cristã e depois vai embora. Por quê? Porque não viram ao Senhor, não experimentaram esse conhecimento que é empírico, que é experimental. Conhecer a Deus não é pela razão, é pelos sentidos. Então, quando nós queremos conhecer a Deus pela razão, nós vamos ser aqueles eternos ateus ou aqueles cristãos de tradição. Eu só vou poder entender a lógica de Deus, que é totalmente diferente à lógica humana, a lógica científica, a lógica racional, se eu experimentar a Deus. E por isso, Estevão não pensou duas vezes
em dar a vida por Cristo, porque ele experimentou, ele viu Deus abrir o céu e ele contemplou o próprio Deus. Paulo, da mesma forma, ele só pôde acreditar no Senhor quando ele viu. E é, no entanto, que nas Sagradas Escrituras os apóstolos falam muito, né? O que vimos e ouvimos, nós os transmitimos. Porque eles não só ouviram falar, eles não conheceram somente pela razão, eles viram com os olhos sentido, ou seja, experimentaram Deus. E isso fizeram com que eles se tornassem seguidores. Se nós queremos ser cristãos, precisamos ter não apenas o conhecimento intelectual de Deus, mas ter a capacidade de nos abrir para conhecer Deus intimamente. Eu gosto muito de uma expressão nas Sagradas Escrituras, porque muitas vezes quando fala de João era um dos 12 apóstolos, se fala do João, o discípulo amado, a referência a ele. E é bonito, uma grande passagem e imagem, tem alguns ícones, de João que reclina a cabeça no peito de Jesus, para mostrar a intimidade que ele tinha com Deus. Não apenas de conhecê-lo porque ouviu falar, ou porque o seguia, mas porque conhecia intimamente o seu coração. Da mesma forma, a nossa experiência cristã precisa ser igual a de João, aquela que nós conhecemos o coração de Deus a ponto de saber aquilo que Deus quer para cada um de nós. É essa experiência que nós buscamos. E que nesse tempo de Natal, olhando e contemplando a beleza de um Deus humano, que a gente possa de fato experimentar e conhecer verdadeiramente a Deus.